Fala galera do Dev, bem-vindo novamente ao Spring Boot 2 Essentials. E agora que nós temos o banco de dados integrado na nossa aplicação, é hora de finalmente conectarmos as nossas classes e pegar os dados diretamente do banco de dados. Bom, como eu falei para vocês, nós íamos utilizar esse Anime Repository, essa interface. Agora que você tem o Spring Data JPA, você só precisa dar um extend e a classe JPA, a repository. JPA, repository. E você passa a classe que representa esse repositório, no nosso caso é anime, e o atributo que representa o ID. Então, no nosso caso aqui, nós estamos representando o ID como long. Legal, então, na verdade não é list all, o Spring funciona da seguinte forma, ele tem esses métodos que vão criar o select para você automaticamente, baseado na expressão, no nome do método que você escrever aqui. Então, no caso, eu estou colocando aqui find all. Então, você tem esse find all by, ou find all. Se você vier aqui no JPA Repository, você vai ver que já tem alguns métodos criados para a gente. Find all by ID, save all, flush e assim por diante. Então, a gente não precisa nem criar esse método list all aqui, porque nós vamos utilizar o que já tem disponível para a gente no JPA Repository. Então, nosso Anime Repository ficou bem mais limpo. E você pode reparar também que o Spring automaticamente identificou esse Anime Repository como um Spring Bean. Agora que nós temos o nosso repositório, nós podemos voltar aqui no nosso serviço. Então você vai ver que uma das vantagens de você separar bem o código, ter uma alta coesão, é que fica fácil mudar depois. Então a gente pode deletar esses dois valores aqui. Aqui você continua como estava. A diferença aqui, precisamos adicionar aqui required args constructor. Por quê? Para o Spring fazer a injeção de dependências desse Anime Repository. Então aqui, em vez de retornar os animes, a gente vai return find all. A parte de find by ID, a gente pode trocar aqui, ó. A gente faz o seguinte, a gente tem Anime Repository, .find by ID. Como você pode ver, esse find by ID, ele retorna um optional. Então a gente pode colocar aqui, or else throw, exatamente o mesmo código que nós tínhamos aqui. Então esse cara aqui, ele retorna um optional, como vocês podem ver. Então se ele não encontrar, a gente pode lançar uma exceção. Então tudo isso aqui pode ser deletado. O próximo agora é o save. Então o save tem um porém aqui, algo que a gente pode fazer. Deixa eu pensar por um segundo se a gente realmente deve ir para esse caminho. Bom, vamos fazer o que é certo. Quando a gente tem os domínios como entidades, e você for lá no controle, você vai ver que tem um warning vindo aqui desse SonarLint, falando que você não deve utilizar as classes que representam a tabela no banco de dados, as classes de persistências, como os valores aqui de request body diretamente no controller. Então é muito comum você ver padrões como DTO. Então você vai ver vários tipos de padrões para você representar isso aqui. Eu particularmente não uso o nome DTO para isso. Eu prefiro utilizar algo um pouquinho diferente. Então, por exemplo, vamos criar um novo pacote aqui. Esse pacote nós podemos chamar de requests. E dentro desse pacote request, a gente poderia criar um subpacote para representar a classe de anime, mas como só vamos utilizar a classe de anime, nós podemos criar diretamente aqui. Então eu faço assim, anime post request body, que nada mais é do que uma classe DTO. E dentro desse anime post request body, eu faço exatamente o que eu faria se tivesse um DTO ou qualquer outro tipo de padrão. O meu post não precisa do ID, ou seja, não tem necessidade de você receber um ID, porque se você fizesse do jeito que está hoje, o que vai acontecer? Aqui no nosso serviço, você teria que colocar anime.setID para nulo, para ter certeza absoluta que ninguém está enviando o anime. Então a melhor forma de fazer isso é você não deixar a possibilidade de alguém enviar o ID. Então o que você faz? Private
string name, e você cria aqui, você pode criar a roubadeira, que o Lombok vai tomar conta de tudo. Então, quando você utiliza dessa forma, você está aumentando ainda mais a coesão. É lógico que vai ter uma cacetada de classe, né? Para cada um dos atributos, dos métodos que você tem, você teria que ter um request body. E, pelo menos, na minha opinião, isso vai facilitar bastante depois, caso você tenha que fazer alguma refatoração, ou até mesmo compartilhar isso como se fosse um contrato com outros serviços. Aí agora a gente faz o seguinte, a gente troca esse cara aqui, anime request body, e temos aqui esse anime. Porém, você pode ver que tem um probleminha agora, que a nossa classe anime não estava esperando esse atributo. Vamos fazer o seguinte. Bom, essa aula vai ficar um pouquinho mais longa do que eu esperava, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou ensinar para vocês uma forma de utilizar mapeamento. O que você faria para só só terminar essa tarefa? Você faria o seguinte. Esse cara aqui vai receber anime post request body, anime post request body. E aqui você faria o seguinte, você faria new anime e você, ou até mesmo, acho que não temos um builder, deixa eu ver aqui, a gente pode adicionar um outro valor aqui, que é o builder do Lombok. Então você faz o seguinte, anime.builder .name, aí você pega anime.postBody, get name e você adiciona uma variável local aqui. Na verdade nem precisa, bom, .name.build. Aí o que você faz? Você adiciona aqui um valor anime, remove esse cara, aí você chama aqui anime repository .save. E por padrão, save ele vai salvar esse anime, esse objeto, essa referência e vai retornar ela atualizada com ID. Então vou colocar aqui anime. Você poderia até colocar esse cara aqui numa linha só. Então contanto que não passe aqui dessa linha branca, tá valendo. Agora o remove, eu já vou mostrar para vocês um framework legal para fazer essa mudança, porque você tem um valor aqui, mas se você tiver uma classe com 7, 8, 9 atributos, fica bem complicado você tomar conta disso. Mas vamos primeiro terminar aqui a nossa refatoração. Anime repository.delete, estou utilizando o mesmo file by ID. E o replace é a mesma coisa, anime repository. Nós temos aqui, não temos um update, nós temos apenas o save. E nós temos o nosso anime. Bom, William, mas aí você tem um pequeno probleminha aí. Por quê? Porque se você utilizar o save dessa forma, como é que você tem a garantia de que você está atualizando um anime que existe? Se o cara mandar um anime que infelizmente não existe. E outro problema que você tem aqui também é que no anime controller, o replace tá com o mesmo probleminha que nós tivemos aqui. Então, vamos ajeitar esses dois caras. Anime post request body, Ctrl V aqui, copia e cola, anime put request body. Mas nesse caso, nós também vamos ter um private long ID. E a mesma coisa aqui, anime put request body. Você pode trocar o nome aqui, anime put request body, e a mesma coisa aqui, anime post request body. Vai ficar bem descritivo. A gente troca aqui, o replace nós vamos aqui dentro desse método. E vamos trocar aqui também. E aqui é onde começa a ficar um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque já temos dois atributos. Então a gente tem que copiar esse builder aqui, ó. O name. E o ID. E esse cara vai gerar um atributo pra gente. Que é um anime. Legal. Tira esse delete, tira esse animes.
Legal, mas a gente ainda tem um pequeno probleminha aqui, que é a gente não está validando se esse anime existe antes de fazer o replace. Então, nós sabemos que ao fazer essa chamada para o find by ID, você passando aqui o anime.requestValue.getID, vai ter uma exceção. Na verdade, você sabe porque você desenvolveu, mas e se você não tivesse desenvolvido? Então, a gente pode fazer uma atualização aqui, utilizando o rename com Shift F6, find by ID, or throw bad request exception. Legal. Eu gosto de nomes descritivos porque agora eu tenho completa certeza de que esse cara ou encontra por um ID ou vai lançar uma exceção. Então, você poderia só deixar dessa forma, ou você pode fazer o seguinte também. Você tem o anime que está salvo, saved anime. Aí você faz o seguinte, aqui no ID, ao invés de você usar o que está vindo, você pega savedanime.getID. Então, na verdade, dá na mesma. É só uma forma de você ter certeza absoluta de que o ID é o que está no banco de dados e todo o resto do objeto ele vai ser atualizado. Lembra que o put, na verdade, tem que agir como um replace. Bom, vamos ver então agora como vai funcionar isso aqui. Vamos reiniciar a nossa aplicação. Vamos voltar lá no Postman. A gente pode utilizar o get novamente. Não tem absolutamente nada, porque agora estamos pegando o banco de dados. Nós podemos criar um anime, Cavaleiros do Zodíaco. 201 created. A gente pesquisa, legal. Vamos tentar atualizar. Então, para atualizar, nós temos aqui que passar o ID 1 e o valor agora vai ser Steins Gate, send 204, send 204, 204. Pega tudo, Steins Gate e vamos deletar 204, deletar de novo, bad request, anime not found. Buscando todos os valores, temos aqui um array vazio. Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!